Bem-vindos ao canal Elas Explicam, o canal que vai simplificar a saúde para você. Eu sou a Carol. E eu sou a Vanessa. E o vídeo de hoje é sobre a osteoporose, uma doença silenciosa, mas que atinge muitas mulheres na menopausa. Afinal, o que é a osteoporose? A osteoporose é uma condição clínica que torna os ossos do nosso corpo mais porosos, ou seja, eles têm menos densidade óssea, eles ficam mais frágeis e mais fáceis de quebrar. Aqui vocês podem ver, a gente tem a imagem de um osso normal e um osso de uma pessoa com osteoporose. É importante dizermos que a osteoporose é uma doença silenciosa e muitas mulheres acabam descobrindo ela apenas quando fraturam o osso. Mas como assim o osso fica mais fraco? Primeiro de tudo, é importante a gente dizer que os nossos ossos vivem em constante renovação e nós temos dois tipos de células que são super importantes nesse processo. Existem os osteoblastos, que fazem a formação da matriz óssea e eles usam principalmente o cálcio e a vitamina D para isso, e os osteoclastos, que fazem a degradação dessa matriz, é como se eles retirassem as células mais antigas dos ossos. Então a gente tem os osteoblastos, que são as células novas e que constroem a matriz óssea, e os osteoclastos, que são as células que retiram as células mais antigas. O equilíbrio desse processo entre os osteoclastos e os osteoblastos é o que faz com que a gente tenha ossos saudáveis. Agora, quando a gente tem uma destruição maior por parte dos osteoclastos e uma renovação menor pelos osteoblastos, a gente acaba tendo uma perda de massa óssea, que inicialmente recebe o nome de osteopenia, mas se a gente tem esse processo perdurando por mais tempo de uma forma mais intensa, a gente acaba tendo a osteoporose, onde a gente vai ter os ossos mais frágeis ainda. Porém, geralmente esse processo não consegue ser revertido, mas mesmo assim ele precisa ser tratado e cuidado por profissionais que entendem do assunto. E em quem é mais comum de acontecer a osteoporose? A osteoporose é mais comum de acontecer em mulheres e na fase da menopausa. Isso porque essa mudança da menopausa traz também mudanças hormonais importantes, como a queda do estrogênio. O estrogênio é um hormônio muito importante na fixação do cálcio no osso, e como há queda desse hormônio, a mulher perde essa capacidade também, tornando os ossos um pouco mais frágeis. E é por isso que nessa fase é muito importante a mulher estar de olho na sua saúde, para ela não sofrer tanto com essas variações hormonais. Como saber se eu tenho osteoporose? O exame que identifica a densidade óssea, ou seja, como que está essa porosidade, é a densitometria óssea. Esse exame ele vai identificar em alguns ossos, como no fêmur ou na lombar, como que está essa densidade óssea e vai classificar dentro de um score de referência entre um osso normal, um osso com osteopenia ou um osso com osteoporose. E como tratar ou mesmo prevenir a osteoporose? O tratamento da osteoporose se dá por 3 pilares. O primeiro, vitamina D. O segundo, o cálcio, e esses dois a gente vai deixar na competência dos médicos e dos nutricionistas, e a gente vai desenvolver um pouquinho sobre o terceiro pilar, que é o exercício físico. O exercício ele promove o crescimento da massa óssea por meio do atrito e da descarga de peso. A descarga de peso ela vai aumentar a densidade óssea, e o atrito ele acontece por conta da contração muscular. O músculo ele se prende ao osso e quando a gente tem uma contração muscular, esse músculo ele gera uma tração no osso que vai fazer com que os osteoblastos formem mais massa óssea, então depositem mais massa óssea ali naquele osso para ele ficar mais forte. E é por isso que pessoas com osteopenia ou osteoporose, elas são orientadas a fazer exercício físico, tanto de fortalecimento muscular quanto de descarga de peso. Há uma controvérsia na literatura falando dos exercícios com impacto e pessoas com osteoporose, mas já é bem estabelecido que exercícios com impacto, eles são sim benéficos para as pessoas com osteoporose. E falando de exercícios com impacto, a gente está falando desde uma caminhada ou uma corrida na rua até exercícios mais vigorosos. Porém, é claro que esses exercícios eles devem ser feitos em forma gradual e sempre orientados por um profissional capacitado. E vai ser a união desses 3 pilares, que é a vitamina D, o cálcio e o exercício físico, que vão formar a base de um tratamento mais efetivo para quem tem osteoporose. Por isso, se você tem osteoporose ou tem osteopenia ou conhece alguém que tenha e não está fazendo exercício ainda, procura um profissional do exercício para te orientar bem e começar esse tratamento. Nos vemos no próximo vídeo!